Outra coisa importante, que a gente visualiza aqui na aula 3, são as chamadas propriedades gerais da matéria. Quando a gente fala propriedades gerais da matéria, a gente vai lembrar logo de algumas coisas importantes. Por exemplo, quando a gente fala de massa e quando a gente fala de volume. Então, a gente pode falar também de densidade. São propriedades gerais da matéria: massa, volume e densidade. É isso? Massa, elas são importantes, massa e volume, porque a gente consegue quantificar a matéria. E densidade eu consigo fazer uma relação entre as duas, já que a densidade é só fazer uma relação entre a massa, a substância em questão, e o seu respectivo volume. Então, isso daqui é o que a gente chama de densidade. Toda matéria ela tem a sua densidade específica. Nenhuma matéria vai ter aí densidades idênticas, vai ter sempre uma diferença. Então é uma propriedade geral, mas é uma propriedade aí específica da matéria. Então muito importante que o aluno tenha em mente isso. Então quando a gente fala na questão de massa, a gente tem que lembrar algumas unidades importantes em química. Por exemplo, tonelada. Uma tonelada corresponde a 1000 quilogramas. 1 quilograma corresponde, na verdade, a 1000 gramas. E 1 grama corresponde aí a 1000 miligramas. Então a gente tem que ter um cuidado na hora de se trabalhar a unidade de massa. Eu posso transformar quilo para tonelada, tonelada para quilo, bem como quilo para grama, como grama para miligrama e assim sucessivamente. Basta fazer uma regrinha de 3. Volume, eu tenho que ter cuidado em algumas unidades importantes. Por exemplo, quando eu falo em grandes volumes, eu vou trabalhar o metro cúbico. 1 metro cúbico eu vou ter 1000 litros. 1 litro corresponde a 1000 ml ou mililitros, que a gente chama de mililitros ou ml. 1 litro tem 1000 mililitros. 1 litro também eu vou ter 1000 centímetros cúbicos. Então eu posso afirmar que 1 ml é a mesma coisa de 1 centímetro cúbico. Muito comum nos problemas eles abordarem justamente centímetro cúbico. O aluno às vezes fica confuso com mililitro, mas 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. Então o aluno não ter dúvida nesse mecanismo. 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Então ele pode também transformar essa unidade. E quando a gente trabalha com chuva, por exemplo, tá chovendo na região etc, A, B, C ou D, e choveu 30 milímetros. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada 1 milímetro de chuva corresponde que caiu 1 litro de água em cada metro quadrado. Então o aluno ele tem que ter uma noção e estar atento a essas particularidades importantíssimas de unidade de volume e massa, que são as mais usuais aí, tanto no Enem como nos vestibulares, como nos problemas de química de um modo geral. Então o aluno ele tem que estar bem atento a essas unidades, porque essas unidades aí vão ser fundamentais para que ele tenha um bom aprendizado. Outra coisa importante é ele estar atento bem quando estuda física ou química às unidades. Por exemplo, densidade, eu vou ter várias unidadezinhas aqui que eu posso utilizar. Quais são as unidades aí para densidade? Eu posso trabalhar algumas unidades importantes, como por exemplo, quilo por litro. Eu posso trabalhar miligrama por ml. Eu posso trabalhar grama por litro, grama por centímetro cúbico. Então vai depender muito a grama por ml, vai depender mililitros, né? Vai depender muito do problema. Por quê? Densidade é específica e eu tenho as relações. Já que eu estou fazendo uma relação entre massa e volume, eu tenho aqui as relações de massa que eu posso trabalhar e tenho as relações de volume. Aí você diz quais são os padrões, ou seja, qual é o mais usual de densidade. Geralmente é mais usual, né, o grama por ml. É muito mais usual. Ok, pessoal? Essas dicasinhas importantes das propriedades são fundamentais aí para que o aluno tenha um bom entendimento na hora de resolver alguns probleminhas aí no seu dia a dia.
ok?